Felipe, deixa eu só trazer uma notícia muito importante agora, que acaba de sair, até ficar depois de olho aí no papel pra gente. O ministro, olha só, o ministro Alexandre Silveira acaba de dar uma entrevista à Globo News, no qual ele anuncia a mudança na política de preços da Petrobras e já prevê uma redução de 0,25 centavos no diesel. A notícia acaba de ser confirmada agora desta entrevista pelo ministro Alexandre Silveira à Globo News de que sim, haverá mudanças na política de preços dos combustíveis praticadas pela Petrobras. Notícia que acaba de ser divulgada agora, de acordo com o ministro. Ele disse que as atuais diretrizes que levam em conta as movimentações internacionais são um verdadeiro absurdo. Segundo ele, a empresa vai passar a levar em conta o mercado nacional. Durante esta entrevista, que acaba de ser concedida agora há pouco pelos jornalistas da Globo News, o ministro afirma que a medida vai provocar uma redução entre 22 centavos e 25 centavos no preço do diesel. A notícia que acaba de chegar agora, a gente vai checar também diretamente com a Petrobras, mas dando a fonte aqui, né, a entrevista do ministro Alexandre Silveira à Globo News, então, de alteração na política de preços da companhia da Petrobras. Vamos voltar aí só para a gente ver o papel agora, antes da gente trazer a opinião aqui do Gustavo e do Marco Saravalho sobre este assunto, Felipe. Pois é, Paula, a gente viu ali a movimentação de Petrobras, eu comentei, né, Petri 3 caindo, Petri 4 caindo também, mesmo com uma redução pequena do preço do petróleo no cenário internacional, mas está aí então a explicação, né, investidores sinalizando ali um receio um pouco maior em relação a essa mudança. Estava caindo mais, acho que foi o grande impacto ali nesse primeiro momento logo que saiu a notícia, como você trouxe, e aí agora está caindo um pouquinho menos, chegou a cair 4%, 3 e pouco por cento as ações de Petrobras, agora caindo 2,7% as ações preferenciais, 2,19% aqui as ações ordinárias. O setor de petróleo está bastante impactado por tudo que já está acontecendo. Também essa situação da tributação, né, da exportação do petróleo, mas Petrobras especificamente a gente tem essa situação. Questão de governança, né, na Petrobras estava em jogo ali muitas conversas, né, sobre essa possibilidade de mudança na paridade, na política de preços, e também até recentemente a gente já tinha trazido a informação ali sobre um descontentamento do presidente Lula com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que não estaria trazendo a visão do próprio governo para dentro da companhia. A visão do governo, obviamente, é a que a companhia tivesse uma visão ali um pouco mais voltada para a questão social, mais voltada para a distribuição dos seus rendimentos em favor social e também mais investimentos na própria companhia, como no refino, como queria o próprio governo, o ministro de Minas e Energia e o presidente Lula. Então, essa é a repercussão, Paula. A Petrobras chegou a ter uma queda um pouco mais aprofundada, agora arrefecendo um pouco a queda, mas mesmo assim bastante em queda os papéis de Petrobras agora. Bom, vamos repercutir a notícia, então, vamos saber a opinião deles, né? Estão aqui comigo, o Gustavo Cruz chegando aqui com a gente, estrategista da RB Investimentos, Marco Saravalho, que já estava na bancada também. Muito bom dia para você, Gustavo. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia para todos. Obrigada. Gustavo, primeiro lugar, né, eu queria entender a sua visão em relação a essa notícia, né, apesar que esses dias a gente teve algumas notícias dadas pelos ministros, depois até puxada de orelha em relação ao Lula, de ter, né, dado ali antes de ter sido validada, a gente não sabe exatamente, mas o que a gente tem é que nesta entrevista, que acaba de acontecer à Globo News, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirma, então, aí o fim da paridade de preços dos combustíveis. Quais impactos que isso pode trazer na sua visão? Há impactos bem negativos para a Petrobras e talvez no setor se tiver mais interferências em outras frentes. Era mais uma questão de tempo. Desde antes das eleições do ano passado, a gente escutava membros do PT ou alinhados ao Lula que não gostavam da política de paridade de preço internacional. Ela durou mais tempo, a gente está no mês 4 do ano, durou esses 4 meses porque o preço de petróleo estava em baixa. Então, nesse momento, a política de paridade de preço internacional ela é vista como positiva na visão dos políticos, porque aí ela está ajudando a baixar o preço o quanto antes. Porém, no último final de semana, a gente teve um movimento da OPEP de tentar segurar o preço do petróleo, e com a intervenção direta da OPEP, parece que já teve uma mensagem interna no governo de, bom, agora que está subindo, já não vale mais a política de preço internacional, vamos interferir agora.
Marcos Saravalli, a sua visão, né? Lembrando, você falou exatamente que já havia sido essa sinalização desde o início do governo. O próprio Jean Paul Prats, lá atrás, quando ele assumiu, ele falou que não iria mexer, depois voltou atrás, né? Depois, não é bem assim. Houve até ali recentemente, né? Parece que um mal-estar entre Lula e ele nem foi convidado para alguns dos eventos, talvez sofrendo aí essa pressão. Agora o ministro de Minas e Energia vem trazendo esse anúncio. Como que você avalia isso? Parece que durante essa semana já teve, né, um desgaste em relação ao presidente e presidente da Petrobras. Primeiro, bom dia. Bom dia. Gustavo, e acho que a discussão ainda ela é muito cedo, porque a gente não sabe ainda como vai ser executada. Então, quem que vai pagar essa conta? Quem vai subsidiar? Se vai ser o acionista de Petrobras, vai ter uma ajuda do Tesouro, enfim, quem que vai ter esse subsídio, mas alguém vai pagar essa conta, né? Então, ainda é cedo dizer, mas a princípio, como o Gustavo falou, acho que já era uma notícia esperada. O que eu tenho preocupação, vamos começar a olhar depois a gente fala um pouquinho dos impactos talvez sociais, enfim, mas olhando para o acionista, eu lembro, até coloquei recentemente nas redes sociais, quando começaram as primeiras movimentações de presidente de Petrobras ali no governo anterior, né? As ações chegaram a cair 15%, 20% em um dia, em pouco tempo. Mas a companhia se manteve como uma companhia focada em exploração e produção de petróleo, gerando muito caixa, gerando empregos, gerando benefícios, gerando riqueza para o país. Agora, né, se a gente já começa com esse desgaste, né, entre o presidente atual da República e o presidente da Petrobras, mas somado a isso, esse fator, né, a possibilidade de mudança, né, vamos colocar aqui como possibilidade, né, mudança na política de preço, mudança na política de distribuição de dividendos e outras mudanças, eu acho que o acionista de Petrobras tem que ficar cada vez mais preocupado, que é um recado que a gente sempre passou, nós sempre tivemos essa preocupação, e principalmente investidores estrangeiros, né? A gente recebe muito relatório de investidores estrangeiros e sempre fala assim, tem uma preocupação em relação ao futuro da companhia. E nós tivemos já vários outros assuntos. Agora, em relação à política de preços, ainda não está muito claro, né? O que vai acontecer, por exemplo, qual que vai ser trabalhado uma banda, uma faixa, né? um amortecedor, vai ser por parte da companhia, por parte de um fundo, por parte, enfim, como que vai ser controlado isso através de dividendos. Então, acho que isso tem realmente uma preocupação muito grande, né? Lembrando que acho que é um debate super importante que precisa ser feito no Brasil, até porque o mundo, né, Gustavo, está passando por uma preocupação em relação à inflação. Quando a gente vem com a OPEP, né, falando assim, joga, né, toda a preocupação em relação a preços de combustíveis, que aqui no Brasil tem um efeito na Petrobras, mas tem um efeito em toda a cadeia de distribuição no Brasil, que ainda é muito concentrada na matriz de transportes rodoviário. Então, lógico que tem uma preocupação adicional na nossa inflação. Eu acho que é um debate que precisa ser feito, que acho que demorou para ser feito. Eu sou super favorável em relação a uma discussão, talvez, de um fundo para ter uma amortização, né, para ter realmente uma estabilidade maior nos preços. Mas, de novo, uma companhia de petróleo ela tem que se beneficiar e tem que estar relacionada, pelo bem e pelo mal, em relação ao preço do petróleo internacional. Também a gente não pode destruir uma companhia, né, que é eficiente, que gera empregos, que gera impostos também, em relação à questão do preço do combustível. Então, é uma discussão que precisa ser feita, só que está demorando muito tempo para ser feita, né? Então, agora, a gente não pode simplesmente subsidiar, porque a gente sabe também que no passado não deu certo. Tem limite, acabou, tem limite e acabou destruindo uma companhia e outras companhias que são fornecedores, enfim, que dependem também da Petrobras. No primeiro momento parece maravilhoso, porque a empresa vem de um momento lucrativo, mas isso não perdura tanto assim. É claro que, segunda linha a inflação vai ficar um pouco mais baixa, aí vai se comemorar, mas aí com o tempo vai vendo que a Petrobras não é eterna, não é dinheiro infinito para ficar fazendo isso. Só que cai também o lucro da empresa, isso. Pode ser afetado, né? Exatamente, né? É uma commodity, né? Assim como todas as outras são dolarizadas, né? Eu queria entender exatamente, quando você tira, no caso, né, essa questão do peso cambial em cima de do petróleo e as outras, isso abre brechas, de repente, até para outras situações, de repente, né? A gente tem outras companhias, exportamos aí, é um governo que a gente já sabia desde o início, que tem, né, muito essa visão mais intervencionista, já falou exatamente em retomar a possibilidade ali de Eletrobras, que é um outro ponto também muito sensível. Se vai conseguir fazer ou não, outros 500, mas é uma sinalização que ele dá. Enquanto fala, atrapalha a preço da ação. Enquanto fala, atrapalha a preço da ação, né? Com certeza. Os riscos, né? Principalmente vocês acreditam, principalmente para o mercado como um todo, né? O mercado já tem, essa semana aí, sofrido bastante volatilidade, desde a decisão da própria OPEP em reduzir a questão
questão da produção do barril do petróleo, da produção do petróleo, já fez o preço do petróleo subir, a gente já viu uma grande oscilação, né, uma grande volatilidade. Agora, uma notícia como essa não ajuda em nada, só atrapalha também. A palavra-chave é risco, né? Você pode ter uma carteira com Eletrobras, com Petrobras, com empresa ilíquida. A questão é você realmente organizar na sua carteira o risco não ser muito concentrado nessas empresas. Então, tudo bem você ter exposição a elas, mas que não seja a maior exposição, que não faça um percentual relevante da sua carteira de ações, do seu fundo de ações, porque aí atrapalha. Porque a gente já sabe que vai ter uma intervenção grande, a gente já sabe que vai bater no preço das ações e que elas, no mínimo, vão ser mais voláteis ao longo dos próximos 4 anos.